Pronto, gente, vamos lá, tá? Acho que agora vai dar certo. Olha só, vocês já sabem como começar a organizar as folhas, né? Acho que todo mundo já organizou aqui as folhas, mas vamos ver como é que a gente, assim, aprimora isso tudo. Bem, então aqui nós temos as vistas das plantas, vistas 3D, as elevações, os cortes, acho que eu tô sem cortes aqui, mas na hora que eu fizer aparecem cortes aqui, tá? E nós vamos aqui nas folhas. Nós temos algumas folhas aqui que eu acho que foram organizadas inicialmente, mas estão assim, ó, estão até sem os, ó, tem uns que tem só uma prancha aqui pronta, tá bom? A gente pode, gente, excluir essas folhas, as que a gente considerar que não estão ok, a gente pode vir aqui com o botão direito e excluir. Tem outras aqui que estão já iniciadas, você pode aproveitar como pode criar uma folha nova, clicando em folha com o botão direito, nova folha, tá? E aí nessa nova folha você vai escolher o tipo da folha, no caso aqui um A2, e aí ele fica aqui no tamanho A2, vem só a cercadura. Não tem o carimbo. O carimbo a gente vai colocar por aqui, dentro de vista, tem bem aqui, ó, dentro de composição da folha, tem aqui bloco de margens e carimbo, tá? Então, clicou aqui, ele vem também para a gente escolher aqui, tem dois padrões aqui. Esse carimbo, que é esse menor, ou eu posso vir editar e colocar esse daqui, que ele é mais espremidinho assim, mais estreito, né? Mas ele é mais para 1:3, ele foi feito para 1:3. Para outros tipos de prancha, o ideal é utilizar esse padrão aqui. Então, você vem e coloca aqui, move, eu vou pegar aqui nesse cantinho e vou levar para esse cantinho, ó. Uma dica, gente, às vezes a gente procura o cantinho e ele não encontra. Aí você coloca S de snap, aí E de endpoint, aí ele reconhece com mais facilidade o final, certo? Se for no meio, SM de midpoint, certo? Então, aqui a gente tem o carimbo. Vejam que o carimbo, ele pega algumas informações automáticas, como por exemplo, P6. O P6, ele tá bem aqui, ó, que é a numeração da prancha que eu posso vir renomear e vou colocar essa daqui a P1. E aqui eu vou colocar o nome da prancha, certo? Eu vou dizer mais ou menos assim, esse assunto. O que é que tem aqui nessa prancha? Eu vou colocar planta de situação. Ou então, deixa eu ver aqui para onde é que vai essa informação. Planta de situação. Olha só, ele captura para cá o assunto da prancha, certo? Planta de situação. E aqui, opa, o P0, só ficou o P0 aqui. Quando eu venho aqui, P01, aí ele já... Ai, porque ali não tá pegando... Nesse teclado não tá pegando. P01, tá bom? Aqui a gente tem como também clicar e direto modificar aqui, tá bom? O nome dos alunos, certo? Aqui é uma coisa também automática que já vem, mas a gente pode vir aqui e mudar, tá bom? O tipo da disciplina, ok? Bem, a data ele pega automaticamente e os conteúdos da prancha, depois a gente pode escrever com texto mesmo. Cria uma caixa de texto e coloca o que a gente inseriu aqui nessa prancha com a escala de cada coisa. Então, já sei que assim, essa primeira planta de situação, tá? Eu vou pegar aqui, ó, já tenho situação e locação. Ela não está totalmente correta. Eu vou, a princípio, colocar só para poder verificar a escala. E depois a gente vai vendo como ajustar a vista de cada planta, certo? De cada desenho. Mas eu já vou colocar na prancha para eu fazer um teste da escala, tá bom? Bem, então a gente tem aqui uma planta de situação. As outras eu vou até excluir também, que eu vou começar do zero cada uma. E eu vou arrastar para cá essa planta de situação e locação. Eu não sei nem em que escala tá. Ó, ela estava aqui numa escala 1:500, tá bom? Que é uma escala coerente com uma planta de situação e locação. Porque é uma planta que ela é, de certa forma, um pouco suprimida de informações. Eu preciso mostrar numa planta de locação, de situação, gente, o que é uma planta de situação. Situação, você só situa o terreno na cidade. Eu preciso colocar o contorno do terreno com suas dimensões e ângulos internos. E eu preciso indicar
o nome das ruas de contorno desse terreno. Esse aqui é um lote de ponta de quadra, ou seja, ele é um lote que tem três frentes, né? Porque ele tem as suas laterais, eles dão para 3 ruas, mas ele poderia ser um lote de meio de quadra, que fica só à frente para uma rua e as 2 laterais e o fundo com outros lotes. Quando eu tenho um terreno no meio de quadra, eu preciso colocar o terreno no meio da quadra e indicar a próxima rua que cruza a rua da frente. O que eu preciso sempre dar são a indicação de 2 vias. A via que dá acesso direto ao terreno e a via mais próxima que cruza essa rua, certo? No nosso caso, como ele é de esquina, eu já tenho essas vias direto aqui, mas só alertando que numa situação de meio de quadra, você precisa colocar pelo menos 2 ruas, tá bom? Então, aqui já estaria ok. Precisa indicar o norte, né? Então, a planta de situação é isso. Só que a gente vai fazer uma de situação e locação. O que é uma planta de locação? A locação, eu vou já indicar onde vai ficar a edificação ou as edificações dentro do terreno, tá bom? É uma planta de coberta? Não, é uma planta do contorno das paredes externas da edificação. Não é uma planta de coberta. Posso usar a planta de coberta? Depende da escala, tá? Porque, dependendo da escala e do seu tipo de coberta, às vezes tem muitos elementos pequenos, como calhas, como algumas uniões de coberta, e que essa quantidade de informações nessa escala não fica visível, a não ser que você aumente a escala e já aproveite para fazer também uma planta de coberta. Mas lembrando que a locação do edifício, ele precisa se dar não em relação ao beiral da coberta, mas em relação à parede da edificação. Então, se você optar por usar a planta de coberta, e se essa coberta avança para além das paredes, ou seja, se você tem beiral, você precisa colocar um contorno em projeção das paredes da sua edificação, para que você faça a locação em relação a essa projeção, e não em relação à coberta. O que é a locação, gente? É simplesmente você indicar a medida, a cota do limite da sua edificação para o limite do seu terreno, certo? Imagine assim, você vai começar uma obra, aquela obra, e você está lá com o terreno limpo, você precisa saber onde você vai começar a cavar o seu primeiro alicerce. Você precisa ter essa medida e não necessariamente, nesse momento você não precisa nem saber as dimensões internas da edificação. Então aqui eu não preciso mostrar internamente, eu preciso do contorno da edificação, com alguns pontos onde eu possa locar aquela edificação, que ele vem com umas estacas, às vezes faz uma amarraçãozinha com linha de nylon para saber onde vai cavar no contorno, onde vai começar a cavar os primeiros blocos, né, para poder lançar a fundação. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui uma planta de situação e locação, e eu vou recomendar que a gente não utilize a planta de coberta. Nós vamos fazer a planta de coberta separadamente, tá bom? A gente faz outra planta, que seria a planta de coberta, que aí a gente amplia e coloca mais detalhes. E aí, como é que seria interessante a gente fazer uma planta de situação e locação? No caso da locação, como eu falei, nós vamos colocar o contorno da edificação. E isso pode ser feito, gente, com desenho, não necessariamente com as paredes da edificação, tá bom? Então, preciso ter, né, essa visualização aqui da planta, tá, do contorno do terreno. Muitas vezes, gente, a gente nem precisa colocar ainda os elementos de paisagismo, caminhos, mas é importante deixar claro já onde são os acessos de veículos e acessos de pedestres, né? E aquele contorno da edificação, mas não precisa de vegetação, não precisa de árvores, tá bom? Dessas coisas na planta. Planta de situação e locação é para ser uma planta simplificada, diagramática, onde você tem um contorno do terreno, contorno da edificação e pronto, e informações complementares. Então, vamos lá. Aí a gente analisa, será que a planta de 1 para 500 vai estar boa, vai estar ruim? Geralmente, 1 para 500 é uma boa escala, mas depende do porte da sua edificação,
tá bom? A gente estava trabalhando com um terreno aqui de mais ou menos o que uns 60 por 50, mais ou menos, né? Por 80. É um pouco mais. Sim. Então, vejam que assim, eu tenho várias edificações aqui dentro, é diferente de uma casa, assim como é diferente de uma, por exemplo, de um complexo industrial, que o terreno é gigantesco, várias edificações, né? Onde você teria que trabalhar essa questão da situação e locação de uma forma, de uma escala diferente. Bem, então vamos lá. Eu venho aqui na planta de situação e locação e eu vou ocultar as cobertas, porque eu quero só o contorno da edificação. Eu vou aqui nas edificações, ó, vou ocultar as cobertas. Estou usando o EH, porque o EH ele oculta o elemento, tá bom? E eu preciso aqui do contorno da edificação. Ai, professora, mas a minha coberta em si é a minha edificação. Nesse caso, ela é que vai aparecer. Às vezes você, por exemplo, o CC, qual é a coberta do CC? É o próprio edifício, né? Ele é uma casca de concreto, ele em si é uma coberta e ele é autoportante. Então, assim, claro que seria nessa situação o próprio bloco. E se tiver alguém com uma situação semelhante, onde a sua coberta, ela estruturalmente, né? Ela já é a edificação em si, você vai manter ela, tá bom? Então, aqui eu tenho eu tenho um bloco nesse lado, vou até mostrar aqui pelo térreo para ficar melhor, né? Tenho um bloco aqui nesse lado, tenho esse conjunto aqui de edificações aqui por esse lado, mais esse outro aqui, essa parte interna toda livre, embora tenha a quadra, mas é um espaço livre, aqui também é um espaço livre. Como é que eu posso converter, né, deixar isso aqui só como se fosse um contorno? A gente pode redesenhar aqui por cima esses contornos. Então, aqui nós temos dentro de anotar, a gente tem uma ferramenta que chama região. A região, né, eu clico aqui, eu tenho a opção de região preenchida ou região de máscara. Região preenchida é o que a gente vai utilizar. É basicamente, gente, a gente vai desenhar o contorno da edificação e a região ela é um polígono com uma achura, certo? E aí, no caso, a gente vem aqui, nós temos algumas possibilidades aqui já pré-criadas nesse template de tipos de achuras, tipos de padrões que a gente pode utilizar. E a gente costuma utilizar um diagonal, uma linha diagonal, certo? Aqui tem até lá no final tem um tracejado diagonal. E aí, o que a gente pode fazer? Posso utilizar essa ferramenta para ir capturando o contorno, como eu posso criar o contorno desenhando com linhas. Vejam só como é que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o contorno da edificação, sei que esse é bem quadradinho, retangular, então já vou pegar aqui, tá? E eu dou um OK. Veja, fica uma achura. Aqui tem a sombra, gente. A sombra não é obrigatório. Dependendo da situação, às vezes a gente usa a sombra para mostrar já o volume do edifício, porque tem edifício mais alto, outro mais baixo, e pela sombra, mesmo sendo uma planta, a gente consegue ver qual é um edifício que se sobrepõe ao outro, mas não necessariamente você vai utilizar esse recurso. Então, aqui, no caso aqui, eu vou fazer o contorno da edificação. Eu sei que aqui é uma parte mais baixa e aqui uma parte mais alta. Mas no caso, gente, eu posso manter só um contorno geral. Não preciso ter contornos diferentes para edificações que têm alturas diferentes. Então, eu posso vir aqui, também criar outra região. Esse daqui, claro que vai ficar já separado, porque ele é assim. Mas eu posso vir desenhando esse contorno, dessa forma, completa aqui. Eu não preciso me preocupar com o que é mais abaixo ou mais acima. Aqui tá dando, deixa eu ver aqui. Aqui eu peguei no cantinho errado. Vou pegar por aqui mesmo, pegando aqui e vou dar um trim aqui. Pronto, aqui ainda falta aqui. Esse daqui, esse bloco, deixa eu só ver como é na planta lá no térreo. Não, ele continua, né? Todo igualzinho.
pegar aqui, ó. Vou aqui e dou um OK, certo? Esse é um contorno aqui da edificação, OK? Posso até manter a projeção da coberta, caso eu tivesse um beiral, tá bom? Mas não é necessário, tá? Na planta do térreo, sim, a gente vai manter a projeção da coberta, mas aqui não. Posso deixar desse jeitinho aqui. Veja que ali embaixo eu tenho várias informações. Tem as curvas de nível, ó, e veja que ele já cobriu aqui vários elementos, mas tem umas coisas que permanecem. Você pode ir ocultando. Ó, essas portas aqui não é para aparecer aqui, tá certo? Vários elementos. Aqui acho que é a caixa d'água mesmo, que já tem isso aqui. OK? Isso aqui eu não sei o que é um piso. Eu vou editar esse limite, porque eu acho que esse piso, na verdade, ele é bem aqui, ó. Não é porque estava seguindo ali, acho que depois eu vejo, mas parece que estava seguindo aqui a projeção dos limites, né? Ah, professora, e aquela projeção dos limites eu mantenho? Pode manter, mas ela não é obrigatória. Por que que a gente sempre faz assim uma projeção do limite? Porque enquanto a gente está desenhando, projetando, a gente vendo aquele limite, eu sei que eu não posso avançar para além daquilo. Mas não é necessário você manter aquela projeção na planta de situação. O que é necessário é você indicar a cota para o limite do seu terreno, tá bom? E nesse caso, ó, inclusive, como a gente tem aqui, ó, o terreno e que a gente já fez esses acessos aqui, tá bom? É importante a gente manter realmente o contorno original do terreno para saber onde é o limite dele. Porque o seu terreno, ele começa depois da sua calçada, tá? A calçada, ela não faz parte do terreno, a calçada é pública. E por mais que você aumente e emende a sua pavimentação interna com a calçada, tudo bem, mas o limite do seu terreno tem que ficar claro. Onde é que ele termina, onde é que ele começa. E eu não sei se vocês têm aí ainda, ó, mesmo que em linha de detalhe, ou às vezes fica oculto, o contorno original do terreno, que tinha lá naquele desenho que eu passei para vocês logo no comecinho, tá? Eu não sei se tem, eu acho que aqui no do Ian que eu estou utilizando não tem, mas eu vou fazer o seguinte, depois vamos pegar o contorno original para colocar aqui, tá? Mas eu posso fazer com linha também de detalhe, ó, aqui, que eu tenho esse limite aqui, que eu acho que era o original, tá? É bom a gente sempre usar a base original, sabe, gente? Isso. Ó, vou pegar por aqui. Aqui. Mas eu acho que lá no final aqui tinha uns 2 metros, né, pra cá. As calçadas são tudo de 2,5 metros. 2,5 metros, né? Então a gente pode pegar o contorno lá de fora, dar um offset para dentro de 2,5 metros, que vai ser o limite do terreno, tá bom? Gente, aqui deu uma parada, mas tenho fé que o Revit vai voltar. Pronto. Então nessa situação eu vou fazer assim mesmo. Eu vou pegar, ó, uma linha de detalhe inteira mesmo, ó, desenhando daqui, ó, até aqui, pegando aqui pra cá. E vou já fazer o contorno aqui, ó, SE, para pegar aqui o finalzinho. OK, tá? Sendo que aqui, ó, eu vou entrar com isso aqui 2 metros, 2,5 metros, não era que estava a calçada original? Aqui, ó, offset, né? O deslocamento de 2,5, ó. Tá? 2 trins. Eu acho que tava era mais, acho que tava 3, sabia? Não é? Botar mais meio centímetros aqui. Aí dá um trim.
E aqui a gente pode, no caso aqui, acho que eu vou manter aqui uma projeção, tracejado longo aqui, tracejado médio. Ficou muito... Para a gente indicar o limite do terreno, tá? Uma coisa, gente, todas as projeções precisam ser identificadas. Porque essa projeção aqui, ninguém vai saber do que é, certo? Que é essa projeção? É do limite? É do que é? Aí você vai indicar que aqui é a projeção, você vem com uma caixa de texto aqui e você pode ou puxar uma setinha ou escrever mesmo, certo? Ó, vou fazer aqui, ó, projeção do limite original do terreno. Vou rotacionar aqui, ó. Vou ver se ele alinha aqui. Acho que ele não alinha caixa de texto, não. Vou botar bem aqui. Aí vou rotacionar. Se eu aperto espaço, gente, aí eu digo para onde eu quero que vá essa caixa de texto. Pronto. Projeção do limite do terreno. E eu preciso indicar, gente, uma coisa que é os passeios. Toda planta de situação e locação, eu preciso dizer o que é o passeio, certo? Então aqui eu posso duplicar isso aqui e já escrever que aqui na frente é o passeio, tá? Toda calçada eu preciso identificar. Passeio. Aqui. E eu preciso pegar e colocar isso também ali no... Bem aqui. Escrever aqui, passeio. Esses textos, deixa eu sempre... Qual o tamanho padrão dos textos, gente? 2 milímetros, tá bom? Ó, então eu tô com a caixa de texto aqui de 1,5. Estranho, tá até aqui, 1,5 verde. 2 milímetros Arial. Esse é o padrão de todo o texto. 1,5 é viável em algumas situações, certo? Mas já é um limite, tá? Já é um limite mesmo. Ó, passeio. E aqui também vou escrever passeio. Aí eu posso até escrever aqui, vamos dizer que esse bloco fosse um bloco pedagógico. Bloco, você pode separar e identificar os blocos. Mas como aqui eu tenho várias edificações juntas, porque eu não, né? Eu posso só dizer qual é a área da edificação também, a área de projeção da edificação. Lembre que isso aqui é a área da projeção, gente. Então, se o pavimento superior tivesse algum avanço, nem conferir aqui, ó. Pavimento superior, acho que não tinha, continuava do mesmo jeitinho do de baixo, né, meninos? Então, não precisava me preocupar. Mas esse daqui eu fiz pela projeção lá do que eu estava vendo no terra, é sempre o contorno da projeção. Isso daqui, gente, se refere à área de projeção da edificação, que é a área que é utilizada para calcular a taxa de ocupação. Vocês lembram que a taxa de ocupação? Carol já explicou, em outros ateliês também.
A taxa de ocupação é a quantidade de área que você ocupou com um edifício dentro do terreno, é a porcentagem do seu terreno que foi ocupada por uma edificação, certo? Então, a gente tira a área dessa ocupação e faz um cálculo dividindo pela área do terreno, a gente vai ter essa porcentagem, tá bom? E essa porcentagem tem um limite, né? Que a gente vê lá no início, antes de começar a fazer o projeto, lá na legislação, ver qual é a taxa de ocupação permitida, tá bom? Então, aqui tem isso, os nossos contornos, nossos limites vão ser referentes a essas linhas aqui, tá bom? Os nossos recuos. Aí depois eu vou falar um pouco mais, gente. Hoje eu não vou me estender muito nessas indicações aqui do que vai precisar ter, porque é o que é referente para a próxima etapa. Hoje vamos nos limitar a organizar os desenhos e colocar na prancha os desenhos, tá bom? Então, aqui ainda falta cotas, indicações de acesso, outras indicações, mas o nosso objetivo hoje é verificar a escala e tentar fechar o desenho para poder colocar na prancha corretamente. Então, essa aqui seria a planta de situação, tá bom? Você vai utilizar também aqui somente o contorno com linhas, contorno aqui das ruas, tá bom? Uma coisa que não pode faltar, nome das ruas, norte, tá? Norte, onde é que eu coloco? Anotar, símbolo, e aí eu venho e indico aqui o norte. Mas eu preciso conferir o seguinte, vejam que eu estou botando esse norte, ele está ficando para cima, e não é para cima, lembram? Por quê? Porque a gente, lá no começo do semestre, a gente, quando organizou o terreno, nós fizemos aqui uma rotação do norte do projeto. Eu tenho que vir aqui dentro da orientação, voltar para o norte verdadeiro, ó, ele vai rotacionar um pouco, porque aqui que era dessa forma que está lá na planta, né? E aqui eu venho, indico o símbolo, aí sim ele vai ficar para cima. Só que aí quando eu volto para o norte do projeto, aí o norte rotaciona, certo? Junto, mas eu tenho que botar com o norte verdadeiro ligado, tá bom? Essa é uma forma. Então, gente, isso aqui é uma planta de situação. Como é que eu sei que a escala é de 1 para 5, para 400, 500, que está aqui, vai estar boa? Vejam que os textos estão legíveis, eu ainda vou botar cota, mais alguns textinhos aqui, mas nada muito além disso. De forma que se fosse 1 para 1000, isso daqui ia ficar, ó, já não ia caber as coisas dentro, né? Certo. Só finalizar esse pensamento. Então, quando eu tenho escala muito pequena, eu tenho que ter pouca coisa, porque senão não vai ficar um texto em cima do outro. Quando eu for para 1 para 100, veja que assim, é pouco desenho, pouca informação, que às vezes a informação fica meio perdida ali. Então, tem que ser uma escala que fique com uma visualização boa. 1 para 500, 1 para 400, acho que fica boa. E quando você não tem um para 500, correto? Aqui, não tem a escala, você vai em personalizado e indica 1 para 400. O texto já fica um pouquinho menor, mas fica bem organizado, com uma boa visibilidade. Aí a gente vai sempre assim, aí vou lá na prancha ver se não ocupou muito espaço, certo? Se eu preciso colocar já a planta de implantação aqui, junto com a planta de situação, será que cabem as duas? A gente tem que otimizar ao máximo o número, as pranchas da gente, né, gente? Todo mundo aqui sai daqui, a professora libera a prancha e imprime quantas quiser. Depois vocês se informarem, vocês vão saber quanto é que custa uma prancha. E aí vocês vão tentar organizar o máximo de coisa dentro da prancha. Nem pode estar enviada de coisa, porque senão ninguém vai visualizar, mas também pode ter um desenho com prancha, certo? Então, vamos lá. Eu vou a princípio deixar 1 para 500, mas isso não quer dizer que a gente vai manter 1 para 500 não. Depois a gente vê, junto com a de implantação, se couber, se já ficar bom, a gente diminui um pouco mais essa daqui para poder caber a de implantação. Voltando lá para o norte, ó. Antes de colocar a simbologia do norte, ó, eu vou colocar até aqui uma simbologia para vocês verem. Ela fica sempre para cima, certo? Só que o norte do nosso projeto não é para cima. Eu preciso vir bem aqui na orientação, voltar aqui para o norte verdadeiro, tá? Ela vai rotacionar para a rotação original. Aí sim você vem aqui em anotar símbolo e coloca o símbolo do norte.
duplicar a vista. Duplicar com detalhamento, ela vem com tudo que a gente colocou fora a modelagem, como linhas, cotas, textos, tá bom? Porque quando a gente duplica só, sem detalhamento, ele vai, o modelo não é difícil cortado. O que eu tiver acrescentado de elementos de detalhe, né, coisas com linhas, 2D só fica na vista. Então, eu vou ficar com detalhamento que eu já duplico assim, e nessa daqui eu vou renomear para implantação. Bom, implantação. E é essa que eu vou trazer aqui para a folha dessa planta de situação aqui. Vou trazer a implantação, que está na escala 1 para 125. Olha só o tamanho dela. Não cabe, né, gente? 1 para 125, essa folha aqui. Eu sei que para implantação, eu não vou conseguir trabalhar com essa escala. Mas na implantação, eu também, gente, na implantação eu não preciso das informações técnicas internas, como nome do ambiente, área, cota de nível, layout. Eu não preciso de cotas internas. Eu vou precisar de cotas gerais da edificação. Afastamento entre as edificações, certo? Afastamento da edificação em relação aos limites, aos recursos, ao limite do terreno. Então, eu não preciso de tanta informação, de forma que eu posso trabalhar uma escala um pouco maior, mas que não seja tão pequena quanto a de situação. Então, eu vou entrar aqui nessa vista e vou testar uma escala aqui, talvez 1 para 250, vamos testar, tá bom, gente? Tudo é teste, aí a gente vai ver se não ficar bom, a gente volta só um pouquinho. O importante é a gente utilizar escalas, gente, que sejam viáveis de serem conferidas. Quais são as escalas, assim, que sejam mais fáceis de ser conferidas? Isso, as que tem no escalímetro, ou mesmo que não tenha no escalímetro, que pelo menos seja um múltiplo das que tem, né? Então, para 250 eu sei que tem. Eu vou testar aqui e ver onde é que ela fica, ó, na prancha. Ela cabe, né, gente? Ó, eu vejo todo o edifício, todo o terreno, inclusive com as ruas, tá bom? Se eu precisar deixar a planta de situação aqui junto, eu vou ter que reduzir a escala. E outra coisa, eu posso reduzir a caixa de recorte. Ela está sem nenhum recorte. Caixa de recorte, gente, eu vou aqui, ó, eu posso da prancha, dar um clique duplo e eu entro na vista. E a caixa de recorte está aqui, ó, ela estava escondida a minha. Eu vou ligar aqui. Ela estava bem pequenininha, eu vim aqui, ó, essa caixa de recorte. Eu vou pegar e assim, ela não está cortando. Para cortar, eu preciso clicar bem aqui, ó. Aí ela cortou só esse trechinho, mas eu não quero só esse trechinho, eu quero tudo, tá bom? Eu posso pegar a minha caixa de recorte e eu vou ampliar aqui para poder visualizar. Não necessariamente, não é obrigatório agora eu deixar todas as ruas. O que importa é eu deixar o terreno. Se couber a rua, ficar numa escala boa e couber tudo que eu preciso, eu posso manter. Mas se não, isso aqui, ó, já é suficiente, tá bom? O terreno todo, com só o início aí das ruas, tá? Deixa eu testar aqui. Essa escala 1 para 250 eu acho que ficou boa, tá? Mas nessa situação eu não cabe a planta de implantação, a planta de situação. Aí a gente manteria mesmo ela em outra prancha. Se fosse a prancha de A1, gente, ó, né, que era até aquela inicial prevista, ficaria direitinho, ó, a planta de implantação com uma de situação aqui do lado, já daria certo. Mas como é a A2, vamos deixar mesmo essa aqui 1 para 250, porque eu acho que mais que isso também já vai ficando pequeno. Até porque a gente precisa colocar aqui algumas tabelas com algumas informações. Veja, essa caixazinha de recorte que eu coloquei aqui, é bom a gente sempre ocultá-la para não ficar a marcação dessa moldura. Principalmente quando a gente vai utilizar um desenho em linha oculta. Veja que com a linha oculta, aquela rua some, né? Ela some porque era só uma mancha, né? E aí, ó, nessas situações até caberia mais alguma coisa aqui. Mas a próxima escala viável, depois da 1 para 250, seria a 1 para 400, tá? Que é a que a gente pode medir a partir da de 1 para 200, de 1 para 20, tá? E aí 1 para 400, nesse desenho aqui, ó, eu acho que ela já fica pequena, tá bom? Já fica pequena para as quantidades de informações. Então, vamos manter na de 1 para 250.
350, ou na de 1 para 200, já que a gente consegue nessa, sem com aquela linha oculta, já também reduzir um pouco aqui. Professora, mas não tem que ser colorido? Não obrigatoriamente, tá bom? Mas a planta de implantação, se for de usar alguma coisa colorida, o ideal é que seja mesmo a de implantação, ó. Deixa no sombreado ou no cores consistentes, né? E aí eu posso, se for o caso, já que eu não preciso da rua, ocultar a rua. Como? Eu venho aqui, seleciono, vou tirar aqui a marcação só para selecionar melhor a rua, pego aqui, ó, e oculto essa rua, depois eu ligo de novo aqui, ó, porque fica internamente o terreno todo direitinho, mas eu não fico com aquela mancha cinza ao redor, tá bom? Que é a rua, mas internamente eu vejo tudo que é área verde, tá certo? É uma possibilidade. E aí, nesse caso, a gente pode até chegar na de 1 para 200, porque aí também já amplia um pouco, eu sei que cabe, ó. Deixa eu ver se está ficando boa. Se for ficando imprensado, a gente deixa na de 1 para 250 mesmo. Mas se for só o terreno, gente, cabe direitinho na 1 para 200, tá bom? Vou deixar aqui. Veja, o meu texto ficou bem aqui, é só eu arrastar, tá? Aqui, para a planta de implantação. Essa é uma escala que fica boa para a gente trabalhar, 1 para 200 a 1 para 250. Mas vejam que sempre é uma estratégia de você retirar alguns elementos para poder caber outros. Dúvidas aí? Vou já. Bem, então, gente, o que acontece? Essa vista aqui eu preciso realmente criar outra. Eu venho aqui, ó, nova folha, vai ser também um A2. Lembrando que essa daqui eu vou renomear. Essa aqui vai ser a de implantação. Eu tinha deixado aquela implantação ali junto, era porque eu queria testar se cabia junto com a de... Mas essa daqui eu posso tirar daqui, que aí eu vou botar essa. Aqui ainda terão outras informações, qualquer coisa eu revejo a escala dessa daqui. E na de implantação é que eu vou trazer mesmo pra cá, tá? Trazer pra cá e botar aqui o carimbo. Clico aqui, ó, afasto um pouquinho, tá? Pode ser que sejam a de A2 mesmo, a de 1 para 250 mesmo, porque a gente não precisa colocar cotas e aí elas ficam nas bordas. Aí nem sempre a 1 para 200, né? Ficou sobrando espaço para colocar essas cotas. Mas isso tudo a gente revê para a próxima etapa também. Importante a gente já começar agora. Na última entrega a gente fecha essas escalas e a organização geral. Então ficou uma primeira com planta de situação, que a princípio está 1 para 500, mas eu já vou testar aqui, já vou colocar 1 para 400, porque eu sei que cabe, e não vai ter muita coisa aqui junto ainda. Tá? Ó. Ó, 1 para 400, que parece. Depois eu até coloco isso aqui como uma referência para vocês. E ajusto lá na planta, lá no outro que elas... Pronto, gente, nós temos aqui implantação e situação. Agora nós vamos começar a criar as folhas das plantas baixas. Eu venho aqui, vou colocar planta baixa, vou renomear aqui como planta baixa. E aí nós temos aqui o pavimento de implantação e nós temos o térreo, né, que a gente duplicou, tá bom? No caso, gente, o térreo, eu só preciso ver os edifícios. No mesmo jeito a planta de situação, só os edifícios. Mas vamos fazer disso, vou criar já a planta de coberta, tá bom? Antes do térreo, vou criar a planta de coberta. Só porque a planta de coberta vai ser uma escala possivelmente semelhante à de implantação, tá certo? Semelhante à de implantação. E aí a gente já cria a de coberta aqui juntinho com a de implantação.
a vista superior, mas eu preciso deixar claro onde é o contorno da edificação. Eu preciso mostrar a projeção da edificação embaixo. Ah, professora, mas minha coberta é com platibanda. Não tem, então pronto, já é o limite da edificação, já fica visível. Mas se você tem beiral, se tem alguma coisa que passa, você precisa deixar aqui o contorno da edificação. Como é que eu posso fazer o contorno? Você vai lá no seu edifício, na sua, né, aqui ó, implantação, e eu vou pegar esses contornos da edificação, desenhando mesmo com linha de detalhe. Ou aqui na planta da cobertura, eu posso ligar aqui a subjacência, ó, e dizer que vai ser, ó, aqui é o pavimento superior, tá bom? Térreo. E aí, aqui eu tô com essa subjacência e eu posso vir fazendo com linha de detalhe, DL, vou fazer uma projeção aqui, talvez um tracejado médio, onde eu vou fazer o contorno aqui da edificação. Aqui, eu acho que termina bem aqui. Pronto, quando eu desligar aqui a subjacência, eu vou ter essa projeção aqui, tá bom? Essa projeção, deixar assim que eu acho que nessa escala fica melhor, tá? Gente, uma coisa, toda planta de coberta eu preciso indicar os caimentos e as inclinações, certo? Eu acho que a grande maioria aqui está usando uma coberta com um caimento convencional. Mas, ó, pegando essa daqui do Ian, como é que a gente indica um caimento dessa daqui? Né? São vários caimentos. São vários, porque, olha só, ela cai pra cá, cai pra cá. Cai pra cá, cai pra cá. Cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui. Certo? Tem muitos caimentos, ó, várias quedas. Esse tipo de coberta, ó, como ele é reto e cai tudo aqui pro meio, vai ser necessário a criação de várias calhas aqui, para poder ir pegando essa água que cai para cá e fazer com que ela desça por algum tubo de queda, né? Senão ela vai também acumulando aqui em cima. Outra possibilidade é que mesmo que você tenha uma coberta assim, é que ela caia para um lado para o outro, exatamente. Ela não vai ser plana nesse sentido, ela mesmo sendo curva, ela tem um caimento assim. Aí ela teria esse caimento que você indicaria, que ela cai para aquele lado e você diz a inclinação, que é a porcentagem da inclinação dela. Teria que fazer as inclinações do telhado assim e assim. Teria que fazer... Não, porque a água, ela vai cair para aquela direção, exatamente. Ela vai cair para aquele lado ali. O telhado convencional, né? Como o telhado convencional, exatamente. Não vai ter várias casas. Exato, né? Nessa situação você iria indicar. E aí, nesse caso, qual é a inclinação? A inclinação é totalmente variável, porque quando você tem uma coisa curva, ela vai variando. Então, você até indica as setinhas, mas indica que é uma inclinação variável. E depois você vai ter que fazer, claro, aqui na vista lateral, exatamente as cotas desses raios. Quando a gente vai fazer uma coisa curva, gente, a gente precisa saber que isso aqui vai ser executado por uma pessoa, na maioria das vezes. Por mais que existam ainda já alguns recursos, que uma máquina faça isso, né, uma coisa mais tecnológica, mas na grande maioria, isso daqui é uma estrutura que vai ser feita por uma pessoa e que aí ela precisa saber desses ângulos, precisa saber dos arcos. Então, sempre que você for fazer uma coisa assim, curva, orgânica, mas pense em trabalhar arcos mais regulares, sempre arcos concordantes, tá? Para poder ficar viável de se construir, de se compreender. Você pode mostrar como é que você fez a quadra? A quadra? Bem, os meninos aqui fizeram da seguinte forma, ó. Isso aqui é um piso, isso aqui é outro piso, isso aqui é outro piso, isso aqui é outro piso, e aí eles fizeram um PT, que é o pintor de superfície, ó, PT. Você escolhe aqui a cor, tá bom? Eles primeiro desenharam com linhas, gente, fizeram linhas, depois eles usaram o piso e foram só contornando as linhas onde eles queriam uma cor diferente, eles criaram um piso diferente. Isso. Ah, professor, posso fazer
Cobertura, tá, gente? A gente fala muito antes de coberta. Mais correto é cobertura, né? Coberta é o que a gente usa para se cobrir quando vai dormir, né? Então, vamos lá. Aí, prosseguindo, assim, eu não vou dar sequência, gente, assim, a tudo, mas eu preciso indicar o contorno aqui, ó, interno da edificação, tá bom? Esse daqui eu não tem ainda a coberta para cá, ou vai ser mesmo laje impermeabilizada? Vai ser lá e aí vai ter solado em cima. Certo. Então, sendo uma laje impermeabilizada, gente, mesmo uma laje impermeabilizada, ela tem uma paredinha aqui de contorno. Nem que seja assim uma piada de tijolo, 20 centímetros, mas tem que ter alguma coisa porque a laje ela é impermeabilizada, ela precisa ter uma manta que vai subir assim nas bordinhas, para que a água não fique escorrendo daqui para cá, tá? E você vai, mesmo sendo impermeabilizada, ela tem uma inclinaçãozinha assim, de uns 2% que direciona para um ralo, para um tubo de queda, certo? Então, precisa ter aquela... Aí aqui, no caso da planta de cobertura, cuidado, ó, não aparecem pilares, viu, gente? Na planta de coberta, nem pilares aparecem assim. Se for um pilar que saca da edificação, que ele está visível, tudo bem, mas isso em tese não aparece. E aqui você precisa indicar o contorno aqui dessa edificação, tá bom? A vista superior da laje impermeabilizada. E aí veja que está tudo muito clarinho. Por quê, gente? Porque o que é uma vista dessa? Na verdade, é uma vista em relação a um plano de corte horizontal. E no caso da planta de coberta, o que acontece é que esse plano horizontal a gente sobe para não cortar a edificação, para ficar visível lá em cima. Aqui dentro da faixa de vista, a gente edita isso, ó. E esse plano de corte está a 20 metros, não precisa desse absurdo também, tá bom? Eu vou colocar aqui só 5 metros. Então, muitas vezes, está tão longe que ele fica vendo as coisas bem clarinhas. O que importa é que cubra. E aí, você pode até manter bem clarinho como está aqui, aquelas lá do final. Mas essa daqui, ó, eu vou precisar que ela fique aparecendo um pouco mais escura do que o piso, porque senão até se confunde, tá? Então, você faz, se não tá ficando escuro, gente, vem aqui, ó, faz uma linha, certo? Uma linha... E aí nós temos várias espessuras de linha. Vou explicar isso, tá, gente? Só para vocês compreenderem um pouco, eu vou fazer aqui, ó, uma cópia aqui de várias linhas, tá? Essa aqui, ó. E vou aplicar aqui espessura 1, essa daqui vai ser espessura 2, essa daqui vai ser espessura 3, essa a espessura 4 e essa a espessura 5. Bem aqui, a gente liga a espessura do desenho, ó, certo? Então, nós temos espessuras diferentes. E essas espessuras a gente configura também. Depois eu vou falar para vocês, porque senão fica coisa demais. Mas o Revit, a gente tem como configurar a espessura de 16 tipos de linhas diferentes, certo? 16 tipos, a gente diz aqui a espessura de cada linha dessa de acordo com a escala, tá bom? Então, é uma das coisas que a gente precisa deixar o desenho organizado e às vezes a gente precisa modificar essa espessura, depois eu explico melhor. Mas então, assim, você vai pegar uma espessura de linha de forma que, assim, você deixe isso mais escuro do que aquela linha de baixo, né? Então, eu venho aqui, vou botar aqui, talvez, espessura 3. Ó. Inclusive, a coberta não está passando para esse lado, ó. Já para vocês ajustarem. Então... Esse lado daí pra fora, isso aí já é marquinhos. Isso aí que tá aqui na... Ah, tá certo. Então, pronto. Então, eu vou colocar aqui, tá? Aqui, ó. Tá bom? Pra ficar claro. Isso daqui... Ah, gente, tá vendo que eu baixei o plano de corte e cortou aqui a coberta, ó. Certo? Então, vou botar aqui mesmo em 5 metros, ó, pra poder visualizar ela completa. Tá bom? E muitas vezes, mesmo com o desenho da coberta, ó, às vezes ele fica cinza. A gente pode sobrepor gráficos na vista também para dizer qual é a linha de contorno. Ou então só redesenhar. O que importa é que você faça uma análise do seu desenho, gente. Se não tá bem, assim, você vem e faz a linhazinha de contorno
poder deixar isso mais evidente, tá? Mais claro que está mais acima, que está mais abaixo. E eu não sei porque que realmente está ficando sempre dessa cor, mas às vezes é preciso que a gente trabalhe mesmo só com linhas, sem ser assim colorido, tá bom? Então aqui seria a planta de coberta, né? Faltando ainda todas as projeções internas, mas muito possivelmente essa planta de cobertura, a mesma escala, vou até colocar lá para 200, da planta de implantação, porque eu estou botando a coberta geral da edificação, tá? Então eu venho aqui nessa planta, que no caso eu vou renomear como a planta de coberta, tá? Coberta não, cobertura, né, gente? Tamanho de cobertura. E eu venho aqui e coloco aqui a cobertura. Aqui, gente, o mesmo processo. 1 para 200 ficou grande. Vou botar 1 para 250, né? Vou ligar a caixa de recorte, entro aqui e vou filtrar só aqui, ó, pronto, pode ser só o terreno, depois eu desligo aqui. Ok, gente, eu vou fazer disso. Como a gente vai avançar agora para a planta do térreo e dos pavimentos, que é uma coisa mais com mais detalhes, eu vou começar depois do intervalo. Mas vamos chegar na hora, tá bom? 9h30 a gente realmente começar aqui de novo, certo? Pra gente não dar tempo a gente montar todas essas pranchas hoje, ok? E aí você pode dizer, professor, mas eu ainda falta terminar a coberta, ainda falta fazer aqui. Não importa. Se você organizou isso na prancha, tudo que você fizer depois